Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado e vamos dar início agora ao nosso estudo sobre matrizes, ok? Então, aqui são algumas orientações sobre essas aulas remotas, vocês podem acompanhar também no acadêmico, tá? Então, como eu já tinha dito, essa é a nossa primeira aula, então a gente vai tratar de alguns conceitos, tá? Vamos ver o que o que são matrizes, né? O conceito, definição direitinho. Vamos ver alguns exemplos e algumas matrizes particulares, tá? Algumas matrizes especiais, digamos assim, ok? Então, bem, então a primeira coisa que a gente vai ver é o que é matriz, certo? Então, matriz, você pode imaginar, certo? Que é uma tabela, tá? Você pode imaginar, então, que é uma tabela. Então, você tem números que vão estar dispostos em uma tabela, digamos assim, tá? Eu digo tabela, mas é só um modo de pensar, não é exatamente uma tabela, tá? Então, e nessa tabela você vai ter linhas e colunas, tá bem? Então, se eu tenho uma matriz, certo? Que ela tem uma certa quantidade de linhas, vamos dizer que ela tem m linhas e n colunas, certo? Então, m linhas e n colunas. Então a gente diz que ela é do tipo, tá? Então essa matriz ela é do tipo m por n, perdão, certo? E aí a gente lê dessa forma, certo? Então a gente lê que ela é do tipo m por n. Então sempre, primeiro a gente está falando da quantidade de linhas, certo? E depois a quantidade de colunas, sempre respeitando essa ordem, tá bem? Então, você vai imaginar o quê? O que é uma matriz? Uma matriz é como se fosse uma tabela, tá? E eu vou ter uma certa quantidade de linha, uma certa quantidade de coluna, tá? Ok. Então, em cada linha, em cada coluna, né? O que a gente vai estar colocando? A gente vai estar colocando números, certo? E esses números são os que a gente vai chamar de elementos, tá? Então, quem são os elementos da matriz? São os números que estão dispostos ali naquela matriz, tá? E a gente vai utilizar duas notações, né? Duas formas de escrever. A gente vai estar colocando esses números entre colchetes, tá? Ou entre parênteses. Então, como a gente tem aqui nesse exemplo, tá? Esses exemplos aqui, o que a gente tem, né? Isso daqui é uma matriz, então observe. Aqui, ó, eu tenho minhas linhas, tá? E aqui, ó, eu tenho, essas são as linhas, certo? São as linhas. E aqui, ó, eu tenho as colunas. Então, essa matriz aqui, por exemplo, né? Ela é uma matriz do tipo 3 por 2, porque ela tem 3 linhas e 2 colunas. E aí você observa aqui, né? Ó, então, aqui eu estou utilizando, né? Estou utilizando colchetes, tá? Mas eu também poderia utilizar, na hora de escrever, parênteses, tá? Ó, é a mesma matriz, só que em uma eu estou utilizando parênteses e na outra eu estou utilizando colchetes, tá? Então, e aqui, novamente, né? São as linhas e aqui eu tenho as colunas, tá bem? Então, quem são os elementos? Os elementos aqui, certo? São os números que eu tenho aqui dentro, ó, tá? Então, eu tenho 6 elementos, ok? Aqui nessa matriz, ok? É a mesma matriz, como eu disse, só porque em uma eu estou utilizando colchete e na outra estou utilizando parênteses. Aí fica a critério, tá? Não tem diferença nenhuma. Ok. Então aqui, como eu acabei de falar para vocês, o que a gente tem, né? Eu tenho aqui essa matriz. Então, essa matriz aqui, ela é de que tipo, né? Então, eu tenho que olhar a quantidade de linhas e quantidade de colunas. Então, linhas, 1, 2,
3 linhas, certo? Então, ela é do tipo 3 por, aí ela tem 2 colunas. Então, 3 por 2, tá bem? Então, sempre observem a ordem. Primeiro, linha, depois, coluna, tá? Aqui, o que a gente tem nessa outra matriz? Ó, 1, 2, 3 linhas, certo? Então, 3 linhas. E depois a gente tem 1, 2, 3 colunas. Então, é do tipo 3 por 3, tá bem? Então, aqui, o que a gente tem? No exemplo C, a gente tem 1, 2 linhas, certo? E colunas, a gente tem apenas uma coluna, tá? Então, ela é do tipo 2 por 1, tá bem? Como você pode ter observado, ela tem uma característica interessante, né? Essa matriz, ela só tem uma coluna, tá? Então, por isso que a gente denota, dá um nome especial para ela, tá? Que a gente chama esse tipo de matriz, que só tem uma coluna, a gente chama justamente de matriz coluna, tá? Não importa a quantidade de linhas que ela tenha. Se ela só tiver uma coluna, a gente chama de matriz coluna. E aqui, ó, linhas, a gente tem uma linha, tá? No exemplo D. E colunas, a gente tem 1, 2, 3. Então, ela é uma linha por 3 colunas, certo? Então, novamente, aqui a gente só tem uma linha, certo? Não importa, não importando a quantidade de colunas, se a gente tem apenas uma linha, a gente chama essa matriz de matriz linha, tá? Porque ela só tem uma linha. Aqui vocês podem ter observado também o seguinte, né? Aqui, ó, aqui eu utilizei colchetes, certo? Aqui eu utilizei parênteses, mas não faz diferença, ok? Não tem diferença. Então, aqui são alguns exemplos. E aqui eu já tenho dois tipos especiais de matriz. São matriz coluna, matriz linha, tá? Bem, pode ser indicado, né? Também não é obrigatório, que às vezes se indica no canto inferior direito a ordem, né? O tipo da matriz. Então, eu tenho aqui, ó, que essa matriz, ela é do tipo 3 por 2, tá? Justamente, você pode observar, ó, 1, 2, 3 linhas e 2 colunas, do tipo 3 por 2, certo? Então, aqui também, ó, essa é do tipo 3 por 3, do tipo 2 por 1, do tipo 1 por 3, tá? Então, pode ser que eu indique ou não, tá? Não é obrigatório, mas às vezes se coloca, tá? Então, quando eu tiver esses númerozinhos aqui embaixo, tá justamente indicando a quantidade de linhas e colunas que eu tenho na minha matriz, tá? Então, como eu já tinha dito, você tem que observar o seguinte, a ordem dos números, certo? Então, primeiro linha, tá bem? Primeiro você tem a linha e depois a quantidade de colunas. Então, sempre respeita isso. Primeiro você está olhando a linha, depois está olhando a coluna, tá bem? Certo. Então, esses foram exemplos particulares de matriz, tá? Mas tem, digamos, uma forma mais da gente trabalhar com matrizes genéricas, certo? O que eu quero dizer com matrizes genéricas? Às vezes, né, em aplicações principalmente, a gente utiliza matrizes muito grandes, tá? E aí a gente precisa de alguma forma de descrever essa matriz que seja mais simples, né? Mais genérica, na verdade a palavra é essa, ok? Então, vamos lá. Então, o que eu tenho? Na matriz, cada elemento, se você observar, ele ocupa, certo? Uma posição. O que é isso? Ele tem uma determinada linha e tem uma determinada coluna, tá bem? Nessa ordem. Então, ele tem determinada linha e ele tem determinada coluna. Isso, cada elemento, certo? Então,
o que é que eu posso fazer? Eu vou observar, em vez de eu olhar a matriz toda de uma vez, eu posso olhar para cada elemento, tá? Então, eu vou descrever cada elemento da minha matriz, dizendo quem é cada elemento que está em cada linha e em cada coluna, ok? Então, quando eu quero me referir a um elemento desse, o que é que eu uso? Eu uso a seguinte notação: A, I, J. A é o número, tá? Aí vai ser o número. O I e o J, o que ele está indicando? O I está dizendo que é o número que está na 10ª linha, tá? Ou seja, na linha número I, ok? E o J está indicando a coluna que ele está, ok? Então, o elemento A, I, J, né? O I está dizendo que ele está na linha número I e o J está dizendo que ele está na coluna número J, tá? Então, se eu consigo indicar cada elemento que ocupa cada linha e cada coluna, eu consigo olhar a minha matriz toda, tá? Então, o que eu tenho? Quando eu tenho uma matriz A e ela é do tipo M por N, né? Então, esse A maiúsculo é o nome que eu estou dando para minha matriz, tá? Então, A maiúsculo é a minha matriz. Eu acabei de dizer que ela é do tipo M por N. Então, ela tem M linhas e N colunas, tá? E aí eu posso dizer simplesmente que a minha matriz A é isso daqui, tá? A minha matriz A é a matriz formada pelos elementos A e J, certo? Onde o A e J, eu estou dizendo cada elemento que está em cada linha e em cada coluna, ok? Então, bem, o que é que isso quer me dizer, né? Então, aquilo que eu acabei de escrever, né? Ou seja, que A é igual a IJ, né? M por N. Então, eu estou dizendo que essa minha matriz A, ela tem o quê? Né? Ela tem M linhas, certo? Então, aqui, ó, são M linhas, tá? São M linhas. E N colunas. Então, eu tenho N colunas, tá? Você pode até observar aqui, ó. Linha 1, linha 2, linha 3, até a linha M. Perdão. Coluna, ó. Coluna 1, coluna 2, coluna 3, até a coluna N, certo? Então, eu tenho N colunas e tenho M linhas, tá? Isso também está indicado aqui. E aí, ó, cada elemento, né? Cada A e J, né? Ele está ocupando uma certa posição aqui na minha matriz, certo? Então, é só eu olhar, né? Então, o seguinte, o elemento, o A e J, o que é que eu tenho, né? Deixa eu fazer o seguinte, o elemento A e J, então eu tenho que olhar para os índices, certo? O I, ele quer dizer o quê? Que ele está na linha I, certo? E o J, né, me indica que ele está na coluna J, certo? Então, por exemplo, se eu tenho aqui esse elemento, ele é o 1, então ele está na linha 1. E 2 está na coluna 2. Então, o elemento A1, 2, ele vai estar na linha 1, coluna 2. Então, eu venho onde? Eu venho na linha 1. Onde é a linha 1, né? A linha 1 é essa, ok? Onde é a coluna 2? É essa. Então, é justamente onde está meu elemento. Ó. O A1, 2 está aqui, certo? Linha 1, coluna 2, ok? E assim, ó, você pode observar os demais. Aqui eu tenho o que, ó? 3, então está na linha 3. 2, está na coluna 2. Então, o elemento A3, 2, ele está na linha 3 e na coluna 2. Então, se eu quero localizá-lo na tabela, eu vou onde? Na linha 3 e na coluna 2. Linha 3 é essa daqui.
linha 3, certo? Linha 3 é essa, terceira linha. Coluna 2, certo? É a mesma coluna que eu já tinha visto antes, é essa. Então, o elemento 3A32 tá aqui, ok? Por exemplo, esse outro elemento, 2N, então, tá na linha 2, coluna N, certo? Linha 2 é essa, linha 2 é essa, coluna N é a minha última coluna, certo? Então, ele tá na linha 2, coluna N, ou seja, é esse elemento, o A2N. E assim, cada elemento ocupa um lugar na matriz, certo? Então, se eu quero me referir de forma genérica a esse elemento, eu uso esses índices, certo? I, J, que é I é linha, J é coluna, ok? Então, certo. Então, pode ser que o número, né? Porque o A e J é um número. O I e J só indica qual é a linha e a coluna. Então, pode ser que o número dependa justamente da linha e da coluna onde ele está. Então, por exemplo, vamos dizer que eu quero essa matriz A. Então, essa minha matriz A, ó, ela é uma 3 por 2, tá? E eu tenho os elementos A e J. E eu tenho a cara aqui do A e J, certo? Então, essa minha matriz A, ó, ela é uma matriz, certo? Ela tem 3 linhas e 2 colunas. Então, eu vou ter os elementos aqui, vou colocar todos assim. A, certo? Então, aqui, ó. Aqui é o elemento 1, 1, que é justamente linha 1, coluna 1. Aqui, ó, linha 1, coluna 2. Aqui, linha 2, coluna 1, 2, 2, 3, 1, 3, 2, certo? Então, observe, ó. Quando eu tô aí, né? É só você observar a linha e a coluna que tá cada elemento desse, ok? Certo? Mas eu quero uma matriz numérica, né? Então, eu vou ter que utilizar a relação que foi dada. Então, vamos lá. A relação que foi dada é essa daqui. A partir dela, eu vou descobrir cada elementozinho desse, ok? Então, por exemplo, quem é o A11, certo? O A11, ele, nesse caso, o I é 1 e o J também é 1, certo? Aqui é o I e aqui é o J, certo? Então, a regra é essa, né? 2 vezes I mais J. Só que, no caso, o I é 1, então é 2 vezes 1, mais o J também é 1. Então, isso daqui vai dar 2 mais 1, 3, certo? Então, ó, eu acabo de descobrir que esse meu primeiro elemento aqui é 3, tá? E eu posso repetir esse argumento para descobrir todos os outros elementos. Por exemplo, quem é o A1, 2? Então, nesse caso, o I é 1 e o J é 2, certo? Então, quem é esse elemento? É 2 vezes I mais J. 2 vezes, quem é o I? 1. Mais o J, que é 2. Então, vai dar 4. Então, o elemento 1, o A12 é 4. Então, 4. Tá? Os outros. Então, o A21, quem é? O I é 1, o J, perdão. O I é 2, J é 1. Então, quem é esse elemento? 2 vezes I mais J. 2 vezes quem é o I é 2, mais J que é 1. Então, isso vai dar 4 mais 1, 5. Certo? E aí você pode descobrir os outros, né? Também, quem é agora? 2, 2. Então, aqui I é 2, J também é 2. Então, isso daqui vai ficar 2 vezes I mais J. 2 vezes, quem é o I? 2. Mais
o J, que é 2. Então, aqui vai dar 4 mais 2, 6, certo? O A3, 1, da mesma forma. Aí você vê, o I é 3, J é 1. Então, isso daqui vai ficar duas vezes o I, que é 3, mais J, que é 1. Então, vai dar 6 mais 1, 7, certo? O A3, 2. Então, o I é 3, o J é 2. Então, é duas vezes I, que é 3, mais o J. Então, vai dar 6 mais 2, 8. Certo? Então, a sua matriz A é essa daqui. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Né? E aí, observe, né? Eu posso indicar aqui ou não, né? Ela é do tipo 3 por 2. Tá? Então, você sabendo, né, a lei de formação dos elementos, né, e sabendo dizer onde cada elemento está, olhando a linha e a coluna, você consegue a sua matriz, tá bem? Então, outro exemplo, né? Aqui eu tenho a matriz A. Essa minha matriz A, agora ela é do tipo 2 por 3. Então, ela tem duas linhas e três colunas. Então, é A1, A1, 2, A1, 3, certo? Segunda linha, então, 2, 1, 2, 2, 2, 3, certo? Que é do tipo 2 por 3. Bem, e agora como que eu faço para descobrir cada elemento, né? A lei de formação foi dada essa daqui, certo? Então, vou fazer do mesmo modo, tá bem? Então, é o seguinte, A1 é o Q, né? Aqui, ó, eu tenho que I é 1 e J também é 1. Então, aqui você só tem que ter cuidado duas coisas, porque ela vai valer isso daqui ou vai valer isso daqui, certo? Você vai ter que observar só o seguinte, se I é igual a J, vale a de cima, né? Que é 3 vezes I. Se I é diferente de J, você usa a regra de baixo, que é I mais J, certo? Então, por exemplo, nesse caso, você tem que I é igual a J? Sim, né? I é 1 e J também é 1. Ou seja, I é igual a J. Então, você vai utilizar essa daqui, quando I é igual a J. Então, isso é o quê? É 3 vezes I. Quem é, no caso? O I é 1, né? Então, 3 vezes 1 dá 3, certo? Então, aqui o primeiro elemento é 3, tá bem? O segundo é A1, 2. Nesse caso, o I é 1, J, 2, tá? Nesse caso, I é igual a J ou são diferentes? São diferentes, né? O I é 1, J, 2. São diferentes. Então, se são diferentes, I é diferente de J, eu vou usar essa regra aqui de baixo, que qual é? Que é I mais J, certo? I é 1, J, 2. Então, dá 3. Então, esse elemento é 3, tá? A1, 3. I é 1, certo? J é 3. I é diferente de J, então eu vou utilizar de baixo, que é a soma lá, certo? Aqui vai ficar o I é 1 mais o J, então vai dar, que é 3, vai dar 4. Então, aqui vai dar 4, certo? O A2, 1, quem é? I é 2, J é 1, certo? Aqui, ó. Então, são diferentes, então usa de baixo, que é a da soma lá. Então, vai ficar I mais J. Deu 3. Então, o elemento é segunda linha, primeira coluna, esse daqui, deu 3, tá? Vamos descobrir os dois últimos, o A2, 2, o I é 2, J também é 2, então são elementos. O I, nesse caso, é igual a J, então vou usar o de cima, que é 3 vezes I. Então, 3 vezes 2, né? O I é 2. Então, vai dar 6. Então, 6.
E agora o último elemento, que é o 2, 3, o A2, 3. O I é 2, J é 3, são diferentes, vou utilizar a soma, certo? Então, I é 2, J é 3, o resultado dá 5, certo? Então, essa é a minha matriz, tá? Minha matriz A é a matriz 3, 3, 4, 3, 6, 5, ok? Então, a gente viu alguns exemplos de matriz, casos gerais, o elemento geral da matriz, né? Como determinar. E então, vamos ver agora, né? Como que se dá a igualdade entre matrizes. Então, se eu tenho duas matrizes, né? Então, digamos, eu tenho matriz A, tenho matriz B, certo? Elas vão ser iguais quando, primeira coisa, tem que ser matriz do mesmo tipo, certo? Elas têm que ter o mesmo tipo, ou seja, tem que ter a mesma quantidade de linha, a mesma quantidade de colunas, certo? E todos os elementos têm que serem iguais. Os elementos correspondentes têm que ser iguais. Então, por exemplo, né? Você olha, essas duas matrizes são iguais, né? Então, quando você olha, primeira coisa, quantidade de linha, quantidade de coluna, essa tem 3 linhas e 2 colunas, essa 3 linhas, 2 colunas. Aí você observa os elementos, né? Ó, os elementos, todos os elementos correspondentes são iguais, ó, certo? Então, essas duas são iguais, tá? Ok. Aí você observa, professor, mas nenhuma usa parênteses e na outra usa colchetes. Não tem problema, tá? Se mudar só a questão de colchetes e parênteses, não tem problema nenhum. Tá bem? Então, por exemplo, aqui, essas duas são iguais, né? Primeiro, essa tem 3 linhas e tem 2 colunas. Essa tem duas linhas e 2 colunas. Então, já não são do mesmo tipo, certo? Então, essa daqui já não são iguais, ok? E essa outra matriz, essa 2 linhas por 3 colunas, 2 linhas por 3 colunas, ok? Será que os elementos todos correspondentes são iguais? Aí você olha, né? Bem aqui, ó, eu tenho um 9 e aqui eu tenho um 8, certo? Então também não são iguais, ok? Todos os outros elementos seriam iguais, né? O 0, menos 2, o 5, o 4 e o 6. Mas por causa de um elemento que ficou diferente, as matrizes não são mais iguais, tá? Então, geralmente a gente consegue determinar que são iguais simplesmente olhando, geralmente a gente já consegue, tá? Então, bem, aqui vamos ver uma questão em relação a isso, que diz o seguinte: determine valores de x e y que tornam as matrizes A e B iguais, certo? Então, primeiro, né, essa matriz aqui, ó, ela tem 3 linhas e 2 colunas. Essa tem 3 linhas e 2 colunas. Ok. Então, a única coisa que falta para A ser igual a B, né, a matriz A ser igual a matriz B, é que todos os elementos sejam iguais. Então, eu tenho que esse elemento tem que ser igual a esse. Então, x mais 1 tem que ser igual a 2x menos 1, certo? Eu tenho que ter esse igual a esse, tá ok? Esse igual a esse, tá ok também. Esse tem que ser igual a esse, certo? Então, eu tenho que ter que 2y tem que ser igual a menos 4. Esse tem que ser igual a esse, ok? E esse igual a esse, também ok. Então, eu tenho essas duas equações para resolver, tá bem? Então, por exemplo, né? Aqui eu posso escrever que 2x menos 1, só escrever o contrário. Eu vou passar esse cara para esse lado e esse para esse. Então vai ficar 2x, aqui vai ficar menos x, né? Trocou o lado, então ele veio com o sinal trocado. E esse menos 1 também vai para o outro lado, ele vai ficar com o sinal positivo, então vai ficar mais 1, certo? Então aqui 2x menos x dá x, 1 mais 1, 2. Então x é igual a 2, tá? E aqui, ó, y, só vou passar esse 2 dividindo,
sobre 2 dá menos 2. Então, y é menos 2, tá? Então, assim, eu determino quem é x e y, que mantém as matrizes iguais, né? Ok? Bem, certo. Então, vamos aqui ver só alguns tipos, mais alguns tipos de matrizes especiais, né? Que sempre vão estar aparecendo. É importante que a gente tenha visto. Então, primeiro, e bem simples, é a matriz nula, certo? A matriz nula pode ser uma matriz de qualquer tipo, tá? Mas todos os elementos têm que ser iguais a zero, tá? Todos os elementos têm que ser zeros, ok? Então, por exemplo, essa matriz, tá? Matriz aqui do tipo 3 por 2, todos os elementos são zeros, é a matriz nula, certo? É uma matriz nula. É aqui uma matriz 2 por 2, todos os elementos são zeros, é a matriz nula. Matriz do tipo 3 por 1, né? Que é uma matriz linha. Essa matriz é uma matriz nula, tá? Todos os elementos são zeros. E essa outra é uma matriz do tipo 1 por 1, só tem uma linha, uma coluna, ou seja, só tem um elementozinho. Também ele é zero, então é uma matriz nula, tá? Então, matriz nula é quando só tem zero, ok? Matriz quadrada, certo? Então, eu tenho uma matriz quadrada quando eu tenho o número de linhas igual ao número de colunas, certo? Então, quando a quantidade de linhas e a quantidade de colunas forem a mesma. Ou seja, a linha eu indico pela letra M, né? E as colunas pela letra N, a quantidade. Então, é quando M for igual a N, tá bem? Certo. Então, a gente diz simplesmente que ela tem ordem M quando for quadrada, tá? Então, aqui alguns exemplos, né? Essa matriz aqui, ó, ela tem duas linhas por duas colunas, né? Duas linhas, duas colunas, certo? Então, a quantidade de linhas é a quantidade de colunas. Então, essa é uma matriz quadrada e a gente diz que é quadrada de ordem 2, tá? Porque 2 é a quantidade que ela tem de linhas e colunas, ok? Por exemplo, essa matriz, 3 linhas, certo? E 3 colunas. Então, ela é tipo 3 por 3. Então, mesma quantidade de linha e coluna, ela é uma matriz quadrada de ordem 3, tá? Uma matriz, essa matriz, uma linha, uma coluna, tá? É uma matriz quadrada de ordem 1, certo? Aí você pode observar, né? Até porque que ela é chamada de quadrada. Quando você tem geralmente uma matriz, se fosse uma matriz 3 por 2, o desenho dela é geralmente assim, certo? Perdão, aqui uma 2 por 3. Se fosse uma 3 por 2, era assim, certo? Mais alongada. Essa é uma 3 por 2, por exemplo, certo? Quando ela é quadrada, o desenho dela fica mais ou menos esse, 2 por 2, observe, né? 3 por 3, ela fica mesmo formando um quadrado. Daí que a gente chama de o nome de matriz quadrada, tá? Então, quando a gente tem uma matriz quadrada, tá? Uma coisa interessante que a gente pode observar são as diagonais, certo? Toda matriz quadrada ela tem duas diagonais, que a gente chama de principal e secundária, tá? Então, a principal é quando você são os números que estão dispostos aqui, certo? Você tem uma matriz quadrada de ordem 2, matriz quadrada de ordem 2, por exemplo. Então, são os números que eles estão nessa posição aí indicada pela essa flecha, tá? Se fosse de ordem 3, então, seriam esses números aqui, ó, tá? Esses números. Você pega ali do canto superior esquerdo até o canto inferior direito, tá? Essas são as matrizes, as diagonais principais. No caso das secundárias, é só o oposto, né?
você sai lá de cima e vem até o canto de baixo aqui do lado esquerdo, tá? E da mesma forma vale para cá, tá? Você sai lá do canto superior direito e vem para o canto inferior esquerdo, tá? Então, em um momento ou outro a gente vai precisar. Então, quando a gente falar de diagonal principal, são esses números. Quando a gente falar de diagonal secundária, são esses outros que estão dispostos aí, ok? Uma matriz que é bem importante é a matriz de identidade, né? Ela faz o papel do nosso 1, né? Fazendo uma certa analogia. Mas bem, quem são essas matrizes? Quem é essa matriz diagonal? Ou, perdão, matriz de identidade. A matriz de identidade são as matrizes que todos os elementos da diagonal principal são iguais a 1, tá? Todos os elementos da diagonal principal é igual a 1 e os outros são zeros, certo? E aí a gente denota, ó, ela tem que ser uma matriz quadrada, certo? Então ela tem ordem. E aí quando ela é identidade, a gente usa essa notação aqui, ó, tá? I de identidade e o Nzinho para indicar a ordem, tá? Então, quem é I2, né? Então é a minha matriz de identidade de ordem 2. Então eu já sei que ela é uma 2 por 2, tá? E aí, ó, eu venho na diagonal principal e coloco uns, tá? E o restante tudo é zero, tá? Quem é I3, né? Quem é I3? Então, ela é a matriz de identidade de ordem 3, então ela tem 3 linhas, 3 colunas. Então, eu venho na diagonal principal, aqui vão estar todos serão iguais a 1, e o resto, tudo, é 0, tá? E 4, então a matriz de identidade de ordem 4, então 4 linhas, 4 colunas. Venho na diagonal principal, ó, só tem números 1, tá? E o resto, tudo é 0, tá bem? Então, essa é a matriz identidade, tá? E aí você só tem que ficar atento à ordem, ok? Então, o que é uma matriz transposta, tá? Então, observe. Quando você tem uma matriz transposta, o que você tem? Você tem uma matriz A, tá? Você tem uma matriz A, ela tem M linhas e N colunas, ela é do tipo M por N, tá? Então, dada essa matriz A, eu posso falar da transposta de A, tá? Então, a transposta da matriz A, ela é o seguinte, ela é uma outra matriz, só que agora vai inverter, tá? Observe que inverte. Eu tinha M por N, agora eu tenho N por M, certo? E as linhas dessa minha nova matriz, ela é a coluna das outras, certo? É mais fácil explicar falando do que explicar fazendo, tá bem? Mas vai ficar claro. Então, é o seguinte, e aí, se eu tenho a minha matriz A, a transpostas de A, eu boto esse Tzinho aqui de transposta, tá? Então, bem. Então, observe. Eu tenho a minha matriz A, tá? Eu tenho a matriz A, tá aqui, certo? Quem é a transposta de A, né? Ou seja, quem é AT, que é a transposta? É uma outra matriz, tá? O que vai acontecer, né? Aqui, ó, as linhas dessa minha matriz nova, certo? Ó, a primeira linha dela é justamente a primeira coluna da A, certo? A segunda linha é a segunda coluna, tá? Pronto, é só isso, tá? Então, é mais difícil explicar falando do que explicar fazendo, ok? Então observe o seguinte, aqui é 2 por 2 e aqui vai trocar, né? Só que, então é 2 por 2. Inverte, mas continua a mesma coisa, porque ela era quadrada. Beleza, aqui, ó, eu tenho o quê? Essa daqui é 2 linhas e 3 colunas, tá? Aqui vai inverter, vai ficar 3 por 2. E aí, ó, primeira linha, quem é? É a primeira coluna. Segunda linha, segunda coluna. Terceira linha, terceira coluna, tá? É só você inverter, ok? E aqui, ó, você tem uma matriz 4 por 2. Aqui você vai ter uma 2 por 4, tá? Essa é a matriz C
e agora você quer encontrar a transposta. Então você vai pegar o quê? Quem é a primeira linha? Você pega a coluna e manda para cá. Depois você pega essa, coloca aqui, tá? Tava em pé, ou seja, o que era coluna vai virar linha, tá bem? Então é isso que você faz para obter a matriz transposta, tá? Então, por exemplo, vamos só ver aqui, determinar a matriz transposta de cada uma delas. Então, você tem quem é a T, né? Aqui ela é 2 por 3, certo? Então, aqui você vai ter uma matriz, vai ser 3 por 2. Então, eu vou pegar aqui cada um desse, vou colocar aqui, certo? Aqui, coloco aqui. Aqui, certo? Não é difícil. Então, a transposta de B, né? Aqui é 2 por 2. Então, aqui eu vou ter 2 por 2 também, né? Aí aqui eu vou ter o quê? Né? Vem aqui, 1, 2, aqui, 6, 2, tá? E essa daqui fica para vocês, tá? E quando que eu tenho uma matriz simétrica? O que é uma matriz simétrica, né? É uma matriz que ela é quadrada, tá? E a transposta é igual à própria matriz, ou seja, quando eu faço a matriz transposta, eu encontro a mesma matriz. Deixa eu voltar aqui. Por exemplo, vamos fazer aqui esse daqui, né? Quando você fizer, o que é que você vai encontrar? Essa é 3 por 3, então você vai encontrar também uma 3 por 3, tá? Observe, o que é que eu vou fazer? Vou pegar a primeira coluna e vou colocar aqui 1, 4, 9, certo? Segunda coluna, 4, 0, 7. Terceira coluna, 9, 7, menos 1, tá? Mas observe o seguinte, ó, é a mesma matriz, tá? Ou seja, C é igual a transposta, tá? E esse é justamente o caso que a gente tem aqui, tá? Quando isso acontecer, que a matriz foi igual a transposta, então a gente tem que a gente chama, na verdade, de matriz simétrica, tá? É uma matriz que, mesmo quando a gente calcular a transposta dela, não vai mudar, tá? Ok. Então, essa é a definição de matriz simétrica, tá bem? Então, aqui, por exemplo, né? Se você for calcular a transposta, vai ficar o quê? Eu vou pegar aqui a coluna e vou colocar 3, 2, né? Depois aqui, 2, 1. Mas aí, ó, só apagar aqui para melhorar a visualização, é a mesma matriz. Ou seja, aqui, ó, A é igual a AT. Ou seja, A é simétrica. Certo? A é simétrica. E a mesma coisa acontece aqui com a matriz B, tá? Só que tem um modo mais simples, né, de você saber se a matriz é simétrica ou não. Mais simples, entre aspas. Você pode fazer o seguinte, ó. Você esquece por um momento aqui a matriz, a diagonal principal, certo? Você esquece aqui a diagonal principal. E aí você olha os números meio que espelhados, tá? Em relação a esse eixo, a diagonal principal. E os números vão, se eles forem todos iguais, então a matriz é simétrica, tá? Então aqui, ó, nesse primeiro caso aqui da matriz A, quando você olha, daqui a cor, então esse e esse são iguais, certo? Não importa o que tem na diagonal, tá, pessoal? Não importa, você só vai olhar fora dela. Então 2, 2, então essa matriz é simétrica, certo? Aqui, ó, do mesmo modo, então você tem que olhar esse com esse com esse e esse com esse. Se todos forem iguais, a matriz é simétrica. Esse é um modo de você encontrar visualmente, certo? Esquece a diagonal principal e aí você olha espelhadamente, vê se tudo bate. Mas se não, você pode fazer a transposta, né? Aqui. Aí você vai pegando aqui colunas, vai colocando 5 menos 5, 1.
aqui menos 5, 1, menos 1, e aqui 1, menos 1, 8, tá? E aí você observa, né, que deu a mesma matriz, então B é igual a B transposto, seja B a matriz simétrica, tá? Mas aí você pode olhar também, como eu falei antes, dando essa dica, esquece ali a diagonal principal e olha os elementos, né, espelhados em relação a diagonal principal e ver se são todos iguais, tá? Então, por exemplo, aqui, né, se você quer, sabendo que A é simétrica, determine X. Se A é simétrica, o que é que eu vou fazer? Ó? Vou esquecer aqui a diagonal principal, e aí esse número aqui tem que ser igual a esse, certo? Então, ó, então eu tenho que 2x mais 3 tem que ser igual a 5 mais x. Então, esse daqui eu venho para cá. Agora é só resolver, né? Só resolver essa equação. Vai ficar 2x menos x igual a 5 menos 3. 2x menos x dá x. 5 menos 3 dá 2. Então, x é igual a 2, tá? Se você não quisesse usar esse artifício, você poderia, né, ou calcular quem era assimétrica, né? Calcular quem é a matriz simétrica. Também. E aí o que é que você vai fazer, né? Aqui vai ficar 1. E essa. Se elas têm que ser iguais, A tem que ser igual a T. Então, né? Esse tem que ser igual a esse, ok. Esse tem que ser igual a esse. Aí vai ficar de novo 2x mais 3 igual a 5. X mais 5. Esse igual a esse, que é a mesma coisa que você já tem. E esse igual a esse, que está ok. E aí você vai cair na mesma equação, que você vai ter que resolver e encontra x igual a 2, tá? Eu achei mais simples do primeiro modo, né? Você já faz mais direto, ok? Então, por essa aula, é isso que eu queria mostrar nessa aula, tá? Essa é a primeira parte, a introdução. E nas aulas seguintes a gente vai ver como operar com essas matrizes, né? Somar, subtrair, multiplicar por um número, multiplicar duas matrizes. É o assunto que a gente vai ver adiante, tá bem? Espero que tenham gostado e até a próxima aula.